Sadguru Name Sri Gurudeva Name. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Deus conosco sempre. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 11. Orgulho e humildade. Já começa logo aqui do comentário dos Espíritos. Ele segue, é um evangelho longo, viu, Rogério? Mas como o nosso tempo aqui é mais curto, e a finalidade aqui nossa é mais termos uma provocação da nossa conduta moral, da nossa reforma íntima constante. Então, por vezes, é mesmo mais um mote o que está aqui no Evangelho, mas o tema central em bem-aventurados os pobres de espírito, e vem orgulho e humildade. Ele vem distinguindo pobres de ricos, mas me veio essa semana uma reflexão bem interessante que eu lembrei nos meus tempos de 2004, quando eu tive a oportunidade de conhecer o Espiritismo. E na época havia muitos tabus na minha cabeça com relação a entrar numa casa espírita. Tinha medo, preconceito. Depois eu ficava me questionando se eu deveria dizer que eu era espírita ou não. Depois vem a situação dos trabalhos na casa. Eu me questionava se eu tinha mérito para trabalhar ou não, se eu era humilde, se eu estava pronto. Eu acho que esses dilemas, todo trabalhador de casa espírita é certo. E aí o tempo vai passando e chega um momento em que você começa a frequentar demais, porque no meu caso eu me alimentava do ambiente espírita, eu precisava daquele alimento espiritual. O Severino Celestino, aquele palestrante muito conhecido lá da Paraíba, ele dizendo que ele era seminarista, ia para a igreja e lá não saía se sentindo bem, e ia para o centro para se sentir bem e mentia que tinha ido para o centro espírita. Então ele estava nessa fase de se alimentar das energias positivas do centro espírita, das palestras, da temática, do modo de análise, do modo de reflexão, da reforma apresentada pelos textos. E chega um tempo que a gente está aqui na casa e de tanta gente vir, começam a aparecer as responsabilidades. E dizem por aí, desde o filme do Homem-Aranha, né, que por trás de grandes poderes vem sempre grandes responsabilidades. Então a gente começa a vir, quando vê, chamam a gente para trabalhar em alguma coisa. Ir à mesa, ou ficar em algum lugar ajudando voluntariamente no centro. Então, para quem vai para a doutrinação, aquele medo, né, que o pessoal diz que vai chegar um espírito e vai dizer que você não vale nada e contar a sua vida todinha. E aí o psicofone, com medo de estar animando as comunicações, meu amigo, isso aqui eu acho que é recorrente, porque a filosofia espírita, ela é muito atrelada a uma prática de trabalho, é a fé com obras. Então, poucas
orientações filosóficas que a gente encontra por aí, primam tanto pelo trabalho individual da pessoa, não só com ela, mas com trabalhos coletivos. Por isso que aqui falam muito de caridade. Então a pessoa fica muito cheia de dúvidas. E quando eu vejo esse evangelho, o orgulho e a humildade, eu me lembro da palavra equilíbrio, porque as coisas vão surgindo e tem muita gente que diz: não, eu ainda não estou pronto. Quer ser perfeito num mundo de espíritos imperfeitos para trabalhar, mas às vezes aquele medo que sobeja uma aparente humildade, na verdade às vezes é orgulho, ali às vezes é egoísmo, e só quem pode dizer é a pessoa. É o orgulho dela, que é como gente que diz que é perfeccionista. Quantas pessoas que nós conhecemos que dizem que são perfeccionistas e que não, e tem muita dificuldade de caminhar no mundo em vários níveis, tanto espiritual quanto material, porque a pessoa diz: não, ainda não, eu não posso, não tem que ser perfeito, não tem, porque ela tem um zelo tão grande pela própria imagem dela, como se ela fosse um deus ou uma deusa, que ela se veste de humildade, mas na verdade ela tem uma carência, uma baixa autoestima muito grande, que faz com que ela tenha muito medo de errar e depois ser vista errando e passar vergonha. E como é interessante, né? Quando o orgulho, o lobo na pele de cordeiro, né? É um lobo fantasiado com couro de carneiro. Como o nosso ego faz a gente se auto-enganar, a gente evitar de trabalhar, a gente evitar de fazer certas coisas com vários argumentos que a mente manda, e a mente muitas vezes mente, para dizer que a gente não faça coisas que a gente sabe que são boas, são ótimas para todo mundo, ótimas para falar, mas para a gente fazer a gente não quer, a gente refuga. E aí é interessantíssimo, né? Um evangelho em que fala de orgulho e humildade, porque muitas vezes a humildade que a gente diz, ela é entre aspas, ela é o lobo do orgulho, do egoísmo, do egocentrismo, fantasiado de cordeiro humildade. É o sepulcro caiado, pintado. É a pessoa dizendo que não vai porque não está pronto, quando lá no fundo ela está com preguiça, ou ela não acha aquilo tão importante que ela tenha que dedicar mais tempo da vida dela, ou ela acha que ela não quer queimar a imagem dela, por exemplo, que essa coisa é mal falada, mal interpretada, como é que vão me enxergar? Ou que no meio daquelas pessoas ali, ela faz uma coisa exatamente que as pessoas achem que é errado e critiquem ela, e aí ela não faz. Tudo ela bota no meio para não agir, dizendo que é humildade, dizendo que é timidez, quando na verdade a humildade tem muito com esse senso coletivo. E essa humildade fantasiada, ou o orgulho vestido de humildade, ele é uma proteção somente da pessoa. Ela que não pode errar no meio dos outros, ela que não pode passar vergonha no meio dos outros, ela que não pode ter uma imagem questionada no meio dos outros. É uma análise. Mas o que é mais interessante, quando nós vamos estudando a doutrina, e aos poucos, aos troncos e barrancos praticando, a gente vai fazendo as coisas, sério. E diz: rapaz, é o seguinte,
igual a história, não sei se vocês leram a Bíblia, a história das tribos de Judá. E aí eles queriam um rei. E houve um negócio de um pastorador de animais que sumiram as jumentas dele. E ele saiu procurando, chegou na feira da cidade, e lá tinha um vidente, e ele foi para esse lugar para falar com o vidente, para saber onde é que estavam os jumentos. Esse rapaz que estava lá, era nada menos do que um profeta. E o profeta diz: as suas jumentas sumiram exatamente para você vir falar comigo, porque eu queria te dizer que você vai ser o rei dos judeus. Aí ele olhou assim: rapaz, eu sou um pobre pastor, eu sou todo desengonçado, eu sou muito grande, assim, minha altura, no meio dos outros aqui, eu sou grosseiro, a minha família não é misturada aí com o pessoal mais ligado à parte religiosa, eu não sou, eu sou judeu aqui, eu sou dessa descendência aqui dos hebreus, aliás, mas eu não... Ele disse: meu filho, quem está dizendo que você vai ser o rei é Deus. Aí ele ficou: não sei o que. Meu filho, eu não estou dizendo. Você topa ou não topa? E esse cara era Saul, que é o rei que precede Davi. Foi o rei que uniu com toda a dificuldade as 12 tribos de Judá. Se você vai, porque é Deus que está dizendo. Se Ele disse, não adianta você achar que está ou que não está. Se as condições surgiram para você, é porque é para você, meu amigo. Está com a bola na frente do gol, se o goleiro caiu, o juiz não apitou, chuta gol, rapaz, é gol. Então, chegar num centro espírita é muito isso, a gente ter autoconhecimento das nossas limitações, dos nossos medos, mas compreender que esse é um planeta em que todos os espíritos praticamente são imperfeitos. Todo mundo erra, todo mundo falha, todo mundo fracassa, mas a vitória está para quem cair, levanta e continua. Então não adianta vir para cá e dizer: não vou cair. Não adianta. Adianta entender que deve fazer o melhor que você pode fazer, e Deus vai com você. E que ainda assim, porque você é limitado, tem muito ruído, o seu orgulho lhe dá muito ruído, você vai escutar coisa errada, mas você deve continuar tentando fazer o que é certo e não deixar de fazer. E eu fiquei olhando, Sérgio, que quando chegou um momento, eu já estava aqui há alguns anos, aí teve um curso, né, de formação de energia e tal, foi uma das confusões que teve aqui depois, foi esse curso. Enfim, nesse curso, tinha um teste lá testava os chakras, um cristal, e eu não falava aqui no centro, eu já falava assim por aí, mas no centro eu não falava não. Aí eu fechava os olhos, ele media os seus chakras. Aí o pessoal ficava olhando, aí ele dizia qual foi o ponto onde a luz ficou mais forte no cristal. Em mim, eu estava de olho fechado, e eu sentia assim latejando aqui na garganta, mas eu estava de olho fechado. Ele mandou levantar, aí perguntou os outros do curso, né, onde é que tinha brilhado mais. Ele disse: rapaz, na garganta, como fosse aqui, né, que é esse chakra. Ele disse: olha, esse rapaz vai falar aqui no centro, ou aqui ou no outro lugar, o negócio dele é falar. Eu achei aquilo tão esquisito, e não quis, porque eu achava também que, olha, o meu orgulho estava bem vestidinho de cordeiro, ele estava brincando de carnaval. O meu orgulho, ele dizia que ele era humildade, que eu sou uma pessoa, né, humilde, porque eu sou uma pessoa falha, eu não posso falar e não sei o que, entendeu? Como na verdade era o meu orgulho dizendo o quê?
Não vai não, que tu vai te expor. Não era uma coisa para os outros, era uma coisa de autoproteção que me tirava do trabalho. E assim, aí passou um tempo, teve uma comunicação de mesa, e eu achando difícil. Aí eu testei uma vez, foi horrível. Ó, o companheiro aqui, filho do Sérgio aí, que é, acho que é um dos mais jovens aqui do trabalho, está estudando. Eu fui falar, foi a coisa pior do que é hoje, você nem imagina. A sorte é porque não era gravado. Porque quando a gente começa a fazer as coisas que alguém acha legal, se fosse lá para o comecinho, ia ver que não era tão bom assim como está, mesmo estando excelente. Porque a vida é isso, é aprimoramento. Mas para isso tem que vencer o orgulho e deixar de estar dizendo que o orgulho vestido de cordeiro humildade é humildade. Não é. Chegou a hora de você ser rei. O que é isso? Você fazer o seu trabalho. Ocupar um lugar para o qual você foi feito. Ninguém. Quem é que pode ser filha da sua mãe, doutora? Alguém? Não. Quem é que pode ser pai do seu filho? Sei. Alguém? Quem é que pode ser seu pai? É só esse mesmo. Nessa encarnação só dá isso aí. Esse é o seu lugar de rei. Quem é que pode ser estudante no seu lugar? Quem é que pode tocar no teu lugar, Marcos? Do teu jeito, alguém? É seu lugar. Ocupe. Ou bom ou ruim, entenda. Ninguém nasceu sabendo andar e falar, mas vai andando, caindo, levantando e começa a andar de um jeito que todo mundo diz, olha, está andando bem direitinho. Mas se você, por medo de cair, não levantar, Sérgio, você nunca vai aprender a andar. Então, é tão interessante, aí comecei a falar aqui no centro. Eu sei que com todo esse ruído, com essa, como é que chama? Com esse meu rebanho de orgulho, fantasiado de cordeiro humildade, me impediu por alguns anos de começar. E alguns anos me fez vir e ter vontade de voltar. Muitas vezes. Mas eu me lembrava, eu lembrava de Saul. Eu tenho que ocupar o meu lugar, não existe lugar fraco. Todo lugar é forte, porque é o lugar para o qual nós fomos criados para exercer uma atividade durante um determinado tempo, porque tudo passa. Um dia eu vou me calar. É lógico, nessa encarnação. Seja porque eu vou desencarnar, seja porque eu vou ter algum problema, mas eu vou me calar. O Chico Xavier trabalhava que nem um desesperado, né? Chegou um momento que o médico disse, você não pode mais ir para o centro, nem pode mais falar em público, nada, e ele parou. Tudo tem aquele tempo, mas se a gente deixar o tempo passar, rapaz, quem assistiu aquele documentário, O Santo Rebelde, do Dom Helder Câmara, o homem andava o mundo todo, falava francês, inglês, várias palestras internacionais, perfeito. Um dia, o Papa chamou Dom Helder, mandou o Dom Evaristo Armes chamar ele lá para falar com o Papa. Aí o Papa disse, meu filho, muita confusão, né, aquela questão de ditadura. Você está vendo aquela cadeira ali, Dom Helder? Era a cadeira de São Pedro, né, que é onde o Papa senta. É, ali é a cadeira de São Pedro. Ele disse, pois você sabe quem é que se senta na cadeira de São Pedro para levar a igreja para o mundo, Helder? Aí Dom Helder disse, é o senhor, o Papa. Ele disse, pois exatamente, eu não quero mais você falando pelo mundo, porque quem fala pelo mundo, pela igreja, sou eu.
Sabe o que Dom Helder fez? Era o homem, quem viu falar naqueles anos 60, 70, era o homem mais conhecido que tinha, né? Não tinha um padre desse que fosse conhecido como Dom Helder. Até para futebol chamavam ele para comentar as coisas. E o governo contra, o governo proibiu as televisões de falarem bem ou mal dele. Porque ele não queria que falasse dele de jeito nenhum. Mas ele falou muito, viu? Você assistir esse documentário, você vai ver como ele rodou o mundo. O cearense baixinho, que era o bispo no final lá de Olinda, né? Mas achei muito bonito aquilo, porque ele era de dar aquelas respostas mesmo de cearense, ele era de ir para cima, de enfrentar, de defender os pobres, os idealizadores da CNBB e tudo. Falava no mundo inteiro. Quando o Papa disse para ele, quem é que sentava na cadeira de Pedro, e disse que quem representava a igreja no mundo era o Papa, Dom Helder voltou para Olinda, e você não via mais esse homem sair para canto nenhum. Ele foi, depois, então eu vou fazer o que é para ficar em Olinda e não ficar mais dando entrevista, nem falando, nem para canto nenhum. Pronto. Olha aí a humildade que eu acho. Porque quantos outros padres, independentemente da crítica, cada um escolhe fazer o que quiser. O Leonardo Boff, chamaram e disse, não, mudou e pronto, eu vou deixar de ser padre. O Dom Helder calou a boquinha aí, pronto. Aí não é para me falar mais não. Pronto, acabou. Eu acho isso um sinal de muita humildade. Você está no auge da sua fama, na sua juventude, na sua carreira, no seu status, e alguém dizer, pare. Ele entender que ele estava errado e devia obedecer, e ele simplesmente parar. Acabou-se. Pronto. E pronto. E pronto. Então, que lindo, né? Se a gente chegasse o tempo, doutor aqui, quem sabe aqui onde está falando aqui comigo, chegar o tempo de falar, ele chegar e dizer, estou aqui, Senhor, né? Eis-me aqui. Pronto. Como é que é para falar? É com microfone, é sem? Eu vou falar. E na hora que chegar o tempo que Deus diga assim, meu filho, agora é hora de parar. Ele dizer o quê? Eis-me aqui, Senhor. Agora eu paro. Isso é fantástico, não acha, né? Aconteceu na igreja, a gente vê as histórias, algo parecido com o padre Marcelo Rossi, não foi assim também? Teve um momento que teve um cisma dentro da igreja, e o bispo lá do Rio gosta muito dele, não foi? Disse, fique aqui, o que ele fez? Ficou ali, e vocês viram que acabou aquela aparição dele toda, pronto, estou aqui para servir, depois é para parar? Eu paro. É muito bonito, não é não? A gente ter uma obediência, saber o tempo, ter uma humildade, o tempo de começar e desenvolver, e o tempo de parar. Meu amigo, mas tem gente que está deixando o tempo de começar e desenvolver e não faz nada e vive separado, aí é complicado. Eu tenho que exercer o meu papel dizendo, eis-me aqui, Senhor. Senhor, como disse Paulo, o que queres que eu faça? E eu faço. É a fé sem obras? Tem sentido. Não tem sentido. Outro dia eu ouvi a história, o Marcos e a Ana me contando, que eles andavam na igreja e começaram a vir por aqui de leve, foi assim, bem encabulado também, e não sei o que, e os anos foram passando, e um dia eles estão aí, a subir, e trouxeram o rádio, e trouxeram não sei o que, está aqui isso aqui. Uma hora está aí, ó, o Marcos e a Ana, e um dia o Marcos, acho que na última cirurgia dele, eu fui lá, aí eu estava depois no carro, ele ligou para mim e disse, Renato, eu quero dizer uma coisa, nós estamos no caminho certo, lembra essa ligação? Ele lá no hospital me ligou,
É isso mesmo. Olha aí. Materialmente, nessa encarnação, está só um pouquinho mais velho que eu. Mas a gente chega do mesmo jeito, meio com vergonha, meio com não sei o quê, meio com dúvida. Mas não importa. Na hora que ele resolveu arregaçar as mangas e se vir, tá aí ele anda. Não é isso? E o cara toca e faz tudo, né? Casa e batiza, mas também tinha a chegada dele parecida com a de todo mundo que chega, limitada. E assim qualquer um eu vejo aqui. Eu lembro do Rogério, toda a vida acho que o Rogério é um dos caras que mais leem aqui. Tá, só foi tempo o Rogério assumiu o evangelho da segunda, não foi? Só foi tempo. O Rogério vinha, senta ali, ficava olhando, não falava nada. Um dia ele veio falar. Aí eu vou me comparar com o Divaldo Franco. Não, eu não posso ser o Divaldo Franco. Eu tenho que ser eu mesmo. E meu papel é tão importante como o de qualquer um. Porque vai ter alguma palavra que vai servir apenas para alguma pessoa, em algum momento que aquela pessoa podia me ver e não viu o Divaldo. Podia ver o Rogério e não podia me ver. Como eu tenho aprendido a amar Jesus sem tê-lo conhecido por a glória de pessoas que contaram a história dele. Já pensou se eu fosse exigente e dissesse que só acreditava em Jesus se eu tivesse vivido com ele? Então é importante. Eu ainda me alimento muito dessas palestras, principalmente palestras longas. Eu só gosto de escutar a palestra principalmente acima de 50 minutos. É uma base. E eu estava meio carente, que eu já escutei tantos anos de Valdo, Haroldo e vários outros palestrantes, de tudo que eu encontrei, que eu vi, que eu achei que eu acho que eu ouvi. Aí essa semana eu estava meio carente de palestra. Porque todo dia eu procuro fazer o material e o espiritual. Aí tem o meu momento de escutar uma palestra espírita. Praticamente todo dia. Vi aquela ideia, eu olhava, né, não achava. Aí olhar as coisas do Divaldo, já estão botando mais outras pessoas, né, assim. Pela idade. Eu me lembrei. É bíblico, né? Procure e achará. Bata e a porta lhe será aberta. Veio uma ideia. Sabe como um espírito dizer assim, ó, ei, presta atenção, teve a tal da pandemia. Presta atenção que os centros espíritas era tudo assim, cada um o seu centro produzindo conhecimento, mas ninguém via. E com a pandemia se desenvolveram vários canais no YouTube gratuitos sobre espiritismo. Vai lá, procura os canais das federações. Ó, 27 canais lotados de palestra. Meu amigo, eu digo, agora eu estou rico. Tá vendo? Eu pedi, Deus me mostrou. Hoje eu estava escutando uma palestra, o pessoal perto de mim dizia assim, quem é essa pessoa que está falando? Eu disse, não sei nem como é o nome, eu sei que é bom. Porque eu vou pelo título da palestra. E vejo se é longa, né? A maioria é 1 hora, 45 minutos. Excelente. Aí agora eu já vi. Não posso mais alegar que não tem palestra. Não posso. Só botar lá, Federação Espírita do Ceará, Federação Espírita de Brasília. Meu amigo, tudo canal lotado de palestra.
grátis. Agora ajuda-te, que o céu te ajudará. Os temas atuais agora, guerra, não sei lá, é tão reconfortante. Porque mais importante é a palavra, não quem fala. Então, quando nós também, para concluirmos, lembrando dessa parte, começamos a falar aqui, 10 anos eu falando aqui, uma colega que nem aparece mais por aqui, disse assim: Renato, você devia gravar essas falas. Parecia que eu estava começando mesmo, os mesmos ruídos. Será? Não sei o que, né? Mas eu vou. Aí comecei a gravar só o áudio. Aí depois a imagem. Aí a gente delimitou um canal para ficar colocando que é lá o Transmutação Renato, lá no YouTube, para botar as falas. Quando surgiu a pandemia, nós não deixamos nem uma semana de fazer evangelho, não foi, Márcio? Nenhuma vez. Foi preparado. Logo quando aconteceu a pandemia, a quarentena, eu estava começando a gravar. Pronto, aí acabou-se. Pronto, acabou-se. Feito. E estamos aí. Como é que pode, né, rapaz? Só Deus, né? As coisas se encaixarem desse jeito. No final a gente já estava jogando um bolão. O Marcos gravava com a Ana na casa dele, mandava o vídeo para mim, eu já mandava o outro, né? Aí, ó, o Marcos gravou até com Covid. Não teve problema nenhum, pela internet não passava o vídeo. Todo jeito o bicho passa, mas com a internet ainda não apresentaram, né? Então estou só querendo dizer que orgulho e humildade, para nós, trabalhadores, que espírita é trabalhador, meu. É impressionante, ele fazendo certo ou errado, tudo dele é de muito. O Kardec, quando trabalhava, era um negócio fora de série. O Chico Xavier nem conta, só de livro publicado 420 em vida. E mesa mediúnica que entrava às 5 da tarde e largava às vezes 4, 5 horas da manhã. E trabalhando todo dia, não faltava o serviço. Ah, fera, né? O Divaldo estava sustentando ali com os trabalhos Amansando o Caminho, psicografando, chegou a fazer 200 viagens por ano de palestra. Foram mais de 13 mil palestras quando saiu aquele livro dele de biografias. Espírita trabalha. Ou estudar e trabalhar, né, é raro, viu? Aqui aquele negócio, pessoal, rapaz, ali o pessoal não estuda, rapaz, no espiritismo, o povo, quando se dedica a coisa, são as feras, né? Isso eu acho muito bom. Como eu disse, eu tinha tanta certeza que eu ia entrar num canal de centro ou de federação, ia estar lotado de palestra, e estava. Então, agradecermos a Deus, mais uma semana em que nós nos enxergamos, tentamos nos aprimorar, sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém, tentarmos ocupar o nosso lugar de reis e rainhas, porque é só nosso. Deus criou a gente para fazer muitas coisas que só a gente pode fazer, não tenha dúvida. Se a gente não está fazendo, é bom consultar
se não tem um bocado de ovelhinha no seu rebanho, que se você jogar uma água quente, começa a descer as peles de ovelha e começa a aparecer os lobos. Porque nós temos que cumprir o nosso papel. Sem nhenhenhê, sem mimimi. Então, nessas minhas compreensões limitadas sobre o Espiritismo, eu entendo, nosso papel é esse. Temos que estudar sempre. Estudar, trabalhar, praticar sempre. Sempre enxergar o que tem que ser melhorado e trabalhar para melhorar. Então, que nós possamos entregar nossas vidas e nossas vontades nas mãos de Deus, mas que nós não olvidemos de fazer a nossa parte. Que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, mas que nós tenhamos coragem sempre para modificar as coisas que nós podemos e tenhamos sabedoria para perceber a diferença entre o que a gente não pode modificar e a gente tem que aceitar, a história aí do Dom Helder, e coragem para mudar o que a gente pode. Assumirmos o nosso papel na hora de assumir e deixarmos quando for a hora de deixar. Muita paz. Acredite, estou aqui, do teu lado estarei, venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busca-me, basta querer, venho restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinto minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiros do amor, junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas